É a segunda parte deste Pedra da Audiência. Obrigada por continuar na nossa companhia. Estamos hoje a conhecer uma figura das artes, uma figura ligada à pintura, uma figura reconhecida por todo o mundo. É o mestre Adelino Ângelo, que nos faz companhia também nesta segunda parte. Mestre, vamos iniciar esta segunda parte a falar um bocadinho. Nasceu em 1931, tem 82 anos e meio, como faz questão de dizer. Como é que vê o país contemporâneo? Como é que vê a atualidade? Olha, é engraçado, já que me faz essa pergunta, eu li os livros do Eça de Queiroz, todos. E como sabe, o Eça de Queiroz foi um grande, no mundo até. Pronto. E eu li um artigo dele, muito engraçado, de há 140 anos, em que eles chamavam, desculpa ser assim, eu não sei se irei ofender ou não as pessoas do país, mas, certo, eu não vou falar por mim, eu vou falar pelo que o Eça de Queiroz disse, que há 140 anos falamos do país, não foi? Sim. Que naquela altura, há 140 anos, o país estava derrotado e que chamava o piorio ao governo, o pior, o possível pior do governo, que era todas as palavras feias, ele dizia. E agora, nesta altura, ele está atual. E é o que dizia lá por baixo, não sei quem foi, ele não ia adivinhar o que ia ser, mas só adivinhou numa coisa, em que ele diz, os porcos dormem e continuarão a dormir, referindo-se à universidade onde ele tirou a formatura, e continuarão a dormir eternamente. E, portanto, ele está atualizado, porque ele diz não, porque alguém depois completou. É hoje o que ele está atualizado. O Eça de Queiroz é um homem que está atualizado nos tempos de hoje, que é a mesma coisa que se passou há 140 anos. Estamos a reviver esses momentos. Isso. Agora, eu não sou político. A minha política é a educação, como eu disse há um bocado, a educação, a humildade e a cultura. Agora, eu começo-me a rir e tenho pena de muitas coisas que se passam aqui. Mas pronto, é o país que temos, não é? Agora, eu caracterizo esta gente, ou melhor, essa gente, caracterizo por uma falta de senso comum. Fala dos políticos? Eu não vou pôr nomes. Mas está a falar... É uma falta de senso comum que eu caracterizo essas pessoas. Fala-me na cultura, diz-me que é um defensor da educação, da humildade e da cultura. Mas em tempos em que há pouco dinheiro, a cultura muitas vezes fica para terceiro, quarto, 10º plano. Olha, eu vou dar uma sugestão. Sabe que não é com carinhos e a passar muito bem na vida e com umas certas regalias que o homem cresce. O homem só cresce com pancadas. É preciso atravessar as fronteiras. É preciso levar uma vida árdua para depois crescer. Foi isso que aconteceu com muita gente na história que temos e até um pouquinho comigo. Teve que atravessar as fronteiras, claro, para crescer. Eu fui logo. E muitos portugueses estão a fazê-lo hoje. Por Torrente Ballester, que me considerou dos grandes, ao lado dos grandes do mundo. E depois o Dário Álvarez Velásquez. E depois o José Álvarez Velásquez. E depois de tantos e tantos. Mestre, mas há muitas... Daquilo que vê à sua volta, acha que o país pode melhorar no breve prazo? Acha que que Portugal tem assim um destino, um fado mais feliz?
Eu queria saber, mas é que o fado... Olha, isto é o que temos. Havia um senhor, eu não vale a pena pôr nomes, antes do 25 de Abril, ele tinha dito que Portugal é a cauda de um leão. É a pontinha da cauda do leão. E é isto. Temos um mar e quer dizer, e as pessoas têm que procurar a vida. Procurar viver, arriscar. E a vida é um risco também, é uma aventura. E a minha foi uma aventura também. Agora o que é preciso é ser honesto e ter a cabeça nos ombros. E arriscar. Arriscar. Arriscar, como diz. Arriscar. É preciso arriscar. A vida é um risco, é uma aventura. Mestre Adelino Ângelo, já me falou nos seus Cristos, que são muito conhecidos, são telas muito conhecidas, pega em transeundes da rua e pode transformá-los naquilo que quiser e naquilo que a sua imaginação lhe ditar. É isso que gosta mais que a sua obra reflita? Eu sou o artista, é aquele que provoca, o verdadeiro artista é aquele que provoca o rosto da nossa sociedade. E, portanto, além de me dar um prazer extraordinário, é uma obra que depois vai estar sempre, como essa de Queiroz diz. Atual. Eu creio que vai estar, enquanto o homem for vivo, eu vou ser sempre o pintor moderno, o atual pintor. É isso que me dá um prazer extraordinário. E esses que andam nas correntes e a copiarem uns aos outros, não é nada. Eu não estou a desvirtuar os trabalhos deles. Eu só estou a basear no que o Dr. José Augusto França disse. Deve cada um criar, ser eles próprios a pintar e a desenhar. Na primeira parte, no texto que leu sobre o desenho, disse que a alma humana não está desatualizada. Acredita na alma humana. Quais são os segredos que o mestre Adelino Ângelo consegue desvendar da obra humana? Olha, eu vou-lhe dizer, eu quando pinto, acontece exatamente como as botas do Van Gogh, que estão gastas as solas, e todas as pessoas não se apercebem porque é que elas estão gastas. E de onde é que veio aquelas botas? Não se sabe. Porque quem é que andou com elas? Também não se sabe. E a minha pintura, quando eu vou buscar os sem-abrigo, eu levo-os para casa e ponho-os quase nus e faço deles Cristos. Eu aponto. E agora, se fica esse mistério, acontece exatamente, ou quase exatamente, como as botas. De onde é que ele veio, este homem? Ninguém sabe. A vida dele. Também gosta. Porque eu aponto. Quer dizer, eu procuro, com a minha pintura, ir além daquilo que se vê. É o despertar da consciência social, também, com os seus Cristos? Ir além, o meu traço vigoroso, em que eu dou, traduz um mistério, ir além daquilo que se vê. E é isso que eu vou buscar o homem da rua. Muitas vezes eu até sei porque é que ele está na rua. Começo a desvendar, a conversar com ele, e ele diz, olha, não tenho pai, não tenho mãe, não sei o que mais. Mas ele vai para ali e depois o senhor que vai ver a pintura, não sei o que mais, ele não sabe de onde será e tal. Acontece exatamente como aqui há muitos anos, que está até no Vaticano, algum dos trabalhos Falta-lhe agora o nome. Falta agora o nome. É possível que daqui por um bocado... Daqui a um bocado já se vai lembrar. Mas eu queria ir a outra parte da sua obra. Para além destes abandonados, para além desta consciência social que existe na sua obra, com a construção dos Cristos, há também uma obra muito dedicada aos ciganos. Ciganas. E às ciganas. Eu fui o homem...
o homem desassossegado. E alguém, e muitas, mais do que uma pessoa, e com uma certa categoria e com conhecimentos, dizem que aconteceu como ao Fernando Pessoa, o desassossego. Eu nunca tive sossego. Comecei a pintar os ciganos, a vida cigana, segundo dizem os espanhóis e também alguns portugueses, e escreveram isso de mim, que o Jaime Ferreira, o crítico Jaime Ferreira, da cidade do Porto, que andou nas Belas Artes, o homem, e que escrevia sobre a arte no comércio, era no Jornal de Comércio do Porto, em que disse que eu fui o único em Portugal, o maior intérprete da vida cigana. E no estrangeiro diziam, não é só de Portugal, é do mundo. A vida cigana. E depois pintei A Loucura do Ser Humano. Em que naquelas tais transfigurações de uma só pessoa. A pintura do ser humano. É curioso que até os loucos, os semiloucos, os imbecis, os doentes mentais, etc, etc. E o Palomba, o grande psiquiatra do Brasil, que é considerado o maior psiquiatra do Brasil, escreveu até de mim e disse que eu era, pronto, um gênio, mas os gênios também está o mundo cheio de gênios, não é? Os gênios surgem. Agora, mas surge a dúvida, como é que o mestre consegue fazer essa leitura da mente humana e depois transformá-la numa obra de arte, ou seja, colocá-la na tela? Surge a questão, como é que o mestre consegue interpretar tão bem e fazer, de facto, o louco, o semi-louco? Pois, é uma espécie de... eu tenho que ser, e catalogaram-me, e escreveram até várias pessoas, uma espécie de Sigmund Freud, ao fazer a psicanálise do ser humano. E depois há que dar-lhe um mistério, que é uma coisa que nas escolas superiores das Belas Artes, por todo o mundo, é uma coisa que não sabem, não estão preparados os professores para poder ensinar o aluno, não é? O artista, em 2 traços fazer o caráter do ser humano, ou o mistério. Mas isto é uma coisa que vem de dentro, é inato. Eu posso descrever, mas não posso chegar lá por palavras descrever, mas não é mais que o pincel que falo. Dar mais dimensão à matéria ou menos dimensão, mais volume, menos volume. Eu estou a olhar para si, por exemplo, e estou a ver de um lado com mais luz, que ensino, mas do outro com menos luz, que vai refletir essa luz, vai refletir na sombra, exatamente como que o Leonardo da Vinci, ele descreve da Gioconda, dá-lhe uma luz e depois por toda ela vai refletir na sombra a luz. Essa mesma luz. Deixe-me dizer... Com a mesma luz. E é por isso que chamam um mistério e que está errado. O mistério... Agora vou dizer, no que eu disse no Brasil, não existe e todo mundo está errado. Ao dizer que a Gioconda tem um mistério. Eu tenho um mistério. E os críticos de arte, os jornalistas... os jornalistas dizem assim... tem um mistério a Gioconda, e não é. É o mistério do Leonardo. O que eu faço sou eu, nós somos o que dizemos, o que pensamos e o que fazemos. E eu é que tenho transmitir o meu mistério na personagem também, mas sem desvirtuar a imagem. Todas as telas que faz têm um bocadinho de si. E eu estou a perceber aquilo que me está a dizer. Por isso mesmo lhe pergunto, todas as telas têm um bocadinho de si, um bocadinho da sua personalidade, ou da sua angústia, ou daquilo que porque já passou, ou aquilo... Tem um bocadinho? É capaz. É capaz de ter? Já refletiu sobre isso? Mestre de Linoeiros, já... Sim. É o que eu disse há um bocado. O artista tem que sentir, expressar-se o que está lá dentro. E tem que sair tudo para a tela. E assim, não vai, como eu disse, um bocado não vai agredir o resto da sociedade, é ele próprio.
Está ali. Ele tem que estar representado, nem é preciso pôr a assinatura, nem nada. Identifica-se logo a pintura de quem é e de quem não é. Porque os traços estão lá e a pessoa está lá. O nome de certas obras de qualquer parte do mundo que esteja, eu digo logo o nome delas, de quem foi o artista. Porque identifica-se cada artista desses, identificam-se pela prisão, o El Greco, este, aquele, etc, etc. É escusado está lá até assinado, que eu sei. E isto é a mesma coisa. Eles sentiram. São eles próprios que estão ali. Deixe-me dizer-lhe que, para além de muitas telas que já tem por este mundo afora, algumas delas eu já tive a oportunidade de ver, mas eu vou mostrar lá para casa um estudo do professor Daniel Bessa, que está igual, aliás, Daniel Serrão, não é Daniel Bessa, Daniel Serrão, o nosso querido médico aqui do Porto. Cientista. E cientista também, que eu já tive a oportunidade também de entrevistar várias vezes, e ele escreve assim: Adelino Ângelo não é de uma terra em particular. É uma figura do mundo que tem o privilégio de dominar de forma exemplar a técnica do desenho, o efeito da luz, a intuição da cor, o talento do movimento para atingir um grau de profundidade emotiva absolutamente ímpar na arte contemporânea. Para além de Wagner, há Beethoven, Van Gogh, Einstein, Guerra Junqueiro, Camilo, entre muitos outros, a unir estes dois homens de idade maior, um nascido em Vila Real e o outro em Vieira do Minho, ambos desta nossa geografia emotiva. Assim escreve então em extratos da revista Norte Médico, número 54, da Ordem dos Médicos, a secção regional do Norte. Mas eu podia ler mais, porque pelo mundo inteiro há muita gente que escreve sobre si e escreve sobre o seu mistério e também os seus jogos de luzes, etc. Tudo aquilo que mete nas suas telas. Gosta depois de privar com estas pessoas desta importância, deste carinho que estas pessoas atribuem à sua obra? Eu não tenho grande tempo. Não tenho grande tempo, porque tanto estou aqui como estou ali a colar como a outro. Não gosta de estar muito parada, não é? Não. Mas de vez em quando lá recebo um telefonema, lá aparece, mais com a minha mulher e tal, e lá vamos e tal. Tenho muitas saudades de pessoas que me acarinharam, como por exemplo o grande médico da saúde mundial, do brasileiro José, o doutor e professor José do Amaral, o Paloma, o grande psiquiatra, que até os brasileiros dizem, não é do Brasil, é do mundo. Têm tanta vaidade nele e gostam tanto dele que até dizem que é do mundo. Mestre Adelino Ângelo, aos 82 anos e meio, o que é que falta fazer? Olha, gosto sempre de trabalhar todos os dias. Continua a trabalhar, continua a pintar? Não sou capaz de parar. Não é capaz de parar. Qual é o trabalho? A última vez que estive com o mestre, estava a terminar uma tela para uma igreja que era uma tela sobre o Dom João Paulo II. Já foi há algum tempo. Uma coisa muito engraçada. Eu pintei, uma coisa que eu lhe queria dizer, vou ficar representado, possivelmente, em março, abril, maio, no Vaticano, com uma obra sobre Cristo. E também, tinha-me feito uma pergunta que era o que estava a pintar agora. Eu tinha dito que a última vez que estive consigo estava a trabalhar, estava a acabar a tela do Dom João Paulo II. E o João Paulo II, que foi o Monsenhor da cidade de Guimarães, quando foi lá aquela... A Guimarães, Capital Europeia da Cultura, 2012. Da cultura. E ele convidou-me para eu pintar o João Paulo II. Que era uma tela enorme, uma sim. Tela, uma tela muito à volta de perto de 3 metros de altura, 2 metros e tal, 3 metros de altura. E quero saber, entregaram-me um jornal, não sei porquê, não faço ideia, não posso precisar quem foi, o Jornal de Notícias. A cabeça não tinha 1,5 cm, na beirinha do jornal. O jornal é este,
na beirinha aqui do jornal, 1,5 cm, cortava a testa e o queixo. E dizia assim, pintura de Adelino Ângelo. Sua Santidade, ele nem tinha posto lá a Sua Santidade, Paulo II, João Paulo II. É uma vergonha. E então, na página seguinte, tinha o Joaquim Barreiros a tocar concertina do tamanho natural dele, quase, do tamanho do jornal. E pratos de pastéis depois a seguir, etc. É a cultura que temos. Eu não é dizer mal. Desculpa, quer dizer, eu sei que as verdades que agridem, por vezes, as pessoas, mas... Estamos mesmo a terminar e eu quero mesmo que me diga isto. Diz que lá para maio, se calhar, vai ficar representado no Vaticano. Não é se calhar, é que vai ser mesmo Vai certo. mesmo ficar representado no Vaticano com um dos seus Cristos, é isso? Sim, sim. Com a vida de Cristo. Com a vida de Cristo. Perfeitamente. É uma tela já concluída? Está a trabalhar nela? Já praticamente está pronta. Mas é a tela em que está a trabalhar neste momento ou há mais trabalhos? Sim, sim. Mas já está tudo concluído. Quase tudo. Quase tudo. E quais são os projetos futuros? Aquilo que quer fazer este ano? Eu sei que em novembro vai estar no Brasil. Mas o ano tem mais meses. O que é que quer fazer este ano? Não, olha que não sei, olha. Passear um pouquinho, estar depois um pouco também na praia e trabalhando ao mesmo tempo e pronto, e é o que Deus quiser. Na sua carreira, na sua obra, o que é que ainda lhe traz inspiração? Começar a pintar o estado psicológico das pessoas, sempre que eu gosto imenso de estar ali representada. Eu sei que gosta muito de pintar e vai pintar sempre, mas já teve a fase dos ciganos, já teve a fase dos Cristos, da loucura. Qual é a fase? E também paisagem. E também de vez paisagem. em quando também pinto paisagem. Exatamente, tem lá Vieira do Minho representada em paisagem, não é? Perfeitamente. Aquela serra que... Aí foi de onde eu realmente me trouxe uma certa inspiração para o impressionismo. Que eu passeava pelo parque, que tinha lá uma casinha mesmo à beira do parque, entrava pelo parque e via reflexos contra reflexos de luzes. A luz a bater nas árvores, ou melhor, também batia no chão e a refletir a luz nas folhas mais próximas do chão. E isso levou-o para o impressionismo? Isso, ajudou-me a ver também. Embora os estudos que tinha, é uma coisa muito importante. E eu disse aqui, parece que disse aqui no desenho, é o ver, saber ver, é uma arte muito importante. Porque a maior parte das pessoas andam por aí a passear e não sei o que mais e não sabem ver. Ver é uma arte, a ver é assim como ouvir, escutar, não é ouvir, escutar. Saramago tem uma frase muito bonita em relação ao ver, que é, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Não é? Não basta passar os olhos de relance. Perfeitamente. Não é? O saber ver é a primeira arte. Da pintura. A primeira arte que eu aprendi logo no primeiro ano em desenho foi a ver. E depois, antes de começar o trabalho, via as perspectivas. Eu tive como professor o maior estatuário em português. Só bastou dizer isto na primeira aula. Ó menino, não tenhas pressa de acabar o desenho. Olhas e vês a perspectiva, as dimensões das coisas. E depois estás em meia hora, uma hora a olhar para o modelo, é que tu começas a esboçar, levezinho. Não é preciso borracha. Safa, como disse. Depois do segundo esboço, carregas mais para corrigir. E até aí se chega ao esboço. E depois o terceiro, então marcas. Mestre Adelino Ângelo. Eu segui estas teorias. Até hoje. Até hoje. Estamos mesmo a terminar. O que é que diria alguém
que está hoje a entrar pelo mundo da cultura e, nomeadamente, pelo mundo da pintura. Qual era o conselho que dava a essa pessoa? O conselho é este. Primeiro, fazer isso, ver, e depois desenhar. Muitos anos, sempre a desenhar. E depois, então, de desenhar... Começar a pintar. Começar a pintar. Muito. E depois, criar. Ser original. Potencialidades. Eu pintei milhares de figuras, para hoje brincar com uma figura clássica, impressionista e expressionista. Mas identificado a personagem. É preciso muito, muito trabalho também. E muito amor. E muita dedicação. Foi um prazer tê-lo aqui neste muito Pedra obrigado. da Audiência. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós despedimos então assim deste programa. Obrigada também a si pela companhia que nos fez. Tenho um encontro marcado consigo de hoje a 8 dias. Até lá.